Oi, gente! Hoje a nossa cultura do empreendedorismo feminino traz uma pauta muito importante, que é a pauta da saúde, da fonoaudiologia. E hoje a nossa convidada é Jennifer, ela que tem uma clínica aqui na cidade, uma clínica que não trata só apenas com fono, mas com TO, com muitas outras áreas que necessitavam, por ser uma cidade pequena. Hoje eu estou tendo o prazer de receber ela aqui, né? A saúde do Brasil começou lá em 1800, quando começou a ter os primeiros cuidados médicos e hoje tão avançada. Oi, Clara, é um prazer enorme estar, participando do seu podcast. É um prazer imenso poder contribuir, falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, falar um pouquinho sobre a própria fonoaudiologia, sobre a saúde. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Jennifer, você como empreendedora hoje, sempre quis empreender? Então, eu falo que, assim, desde a época da faculdade, eu tinha muita vontade de ter meu próprio espaço, de ter a minha própria clínica. Só que eu achava aquilo muito distante. Eu Da achava sua que realidade. isso, distante da minha realidade. Eu ficava pensando, será que um dia eu vou conseguir? Mas desde aquela época eu já tinha esse instinto, de empreender. Eu falo que até assim, o primeiro amor foi o amor pela fonoaudiologia, né? Esse foi o primeiro amor. Só que a partir daí nasceu então o amor pelo empreendedorismo, porque quando eu comecei a atuar na clínica, eu comecei a perceber a necessidade de ter um espaço próprio. Então eu via que assim, os locais que eu atendia eram muito bons, mas estava faltando algo que fosse realmente meu, que tivesse a minha cara, que eu pudesse abranger mais. Então foi aí que surgiu mesmo assim, a vontade de empreender, de montar meu próprio espaço, para que eu pudesse ter um local que fosse mais a minha cara e que também eu pudesse trabalhar com uma equipe. Tanto que Sim. no início, assim, iniciou só eu na clínica, era um espaço bem pequenininho, e aí só era eu. Mas aí eu comecei, tá faltando alguma coisa. Preciso de mais pessoas aqui comigo, já que esse era meu intuito principal, trabalhar em Sim. equipe. Porque antes eu não tinha muito essa oportunidade de estar com equipe multi, né? Na área da saúde, na área que eu atuo, é muito importante, Importante. né? Até porque, assim, eu tenho um foco, eu sou fonoaudióloga, clínica, e eu tenho um foco no público infantil, principalmente com autistas. Atendo outras áreas também, mas principalmente com o público autista. Sim. Então, eu necessito muito de uma equipe multi. Eu sozinha, eu não consigo Dá dar conta. conta de tudo. É um paciente como um todo, né? A gente Sim. tem que levar em consideração tudo. Então, muitas vezes, quando o paciente ele vem só para mim, eu não tenho as mesmas evoluções quando esse paciente ele está com uma equipe. Então, eu via muito essa necessidade e foi daí que nasceu Sim. esse amor pelo empreendedorismo. Até mesmo porque o autista ele vai precisar não só do fono, ele vai precisar de uma fono, de uma TO, de vários outros profissionais, né, para que ele realmente seja bem atendido. Exatamente, ele precisa de uma equipe. Muitas vezes, assim, algumas famílias não têm condições, de fazer todo o tratamento, de ter todos os profissionais possíveis, mas é necessário, é importante para que a gente consiga ter mais evoluções daquele paciente. Então, por isso a Sim, necessidade da equipe. Eu falar, fono sozinha, infelizmente não vai conseguir fazer milagres, né? É sim, necessário de toda a equipe, da fono, da TO. Não é à toa assim que a nossa equipe ela é composta justamente por fonos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, psicólogos, nutricionista, psicomotricista, fisioterapeuta, médico, nutricionista. Então, são de diversas áreas, né? Como eu disse, nem sim. todos conseguem passar por todos esses profissionais, mas é muito importante. E assim, nossa clínica tem esse diferencial justamente, por trabalhar com todos Sim. esses profissionais, porque assim, a maioria das clínicas da nossa cidade são voltadas para a área médica, Médica. Então, foi a primeira clínica que pensou no público infantil, Sim. principalmente. Nós atendemos também adultos, inclusive os familiares dos nossos pacientes e outros adultos, né? Sim, inclusive eu sou paciente. Exatamente, inclusive Clara. Mas, assim, o nosso público principal são as crianças, né? Esse é o nosso maior público. Por isso, quando a gente pensou na clínica, pensou logo nesse público, porque nós não tínhamos aqui um espaço voltado
para eles e é necessário, Sim. mas como eu disse, a gente não exclui os outros públicos também, né? As outras faixas etárias, Sim. adultos, adolescentes, idosos, pelo contrário, nós temos todos eles. Mas é importante destacar que o público infantil, o público autista está bem inserido em nosso espaço. Sim, eu acho que é importante quando a gente fala de empreendedorismo, de pensar em uma área, porque quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada. Exatamente. Então, quando você fala que é realmente voltado para o público infantil, você não está excluindo, né? Você está se especializando nesse público. Exatamente. Você é especialista no público infantil, mas você não deixa de atender outros públicos. Exatamente. Por exemplo, eu, como fono, eu atendo apenas o público infantil, né? E começo ali da adolescência. Porém, no meu espaço tem outras fonoaudiólogas que atendem adulto. Então, eu não me sinto capacitada para atender o público adulto. Por quê? Porque quando eu me formei, eu comecei a me especializar cada vez mais no público infantil. Então, eu tenho que ter a humildade de entender, né, que eu estou mais apta a atender o público infantil. Então, eu fui lá e busquei outras profissionais que pudessem atender esse outro público. Exatamente. Eu acho que é importante no empreendedorismo você realmente enxergar, né, além do que você realmente quer. Focar mesmo. E o seu público é esse, e você conseguiu enxergar isso e trazer outros profissionais. O que foi muito bom, né, para a cidade, porque é uma clínica, gente, mas quando a gente fala de fono, de TO, a gente usa sempre o termo espaço para humanizar, né? Exatamente. Para humanizar os pacientes, os profissionais tira também. Tira aquele peso, né? Tira o peso de clínica. É por isso que a gente sempre fala espaço terapêutico. Exatamente. Porque é realmente o espaço terapêutico. O fono, ele trabalha, ainda mais trabalhando com criança, né? Exatamente. E nosso principal objetivo é um trabalho humanizado. Nós temos profissionais lá muito competentes, eu tenho muito orgulho de falar isso. E, assim, nós buscamos sempre o atendimento humanizado. Em todas as nossas reuniões, eu sempre falo sobre isso, é muito importante. Se fala muito em humanização, mas pouco faz, né? Então, a gente tem que trabalhar isso cada vez mais, tem que buscar isso cada vez mais. É super importante, inclusive, para o nosso paciente mesmo, para a nossa família. Imagine, principalmente, como eu falei, eu atendo vários públicos, mas um dos principais são os autistas. Então, assim, as famílias atípicas, elas vivem momentos muitas vezes angustiantes, né? De diversas formas. E imagina ela chegar numa clínica, num espaço, e ela ainda não ser bem tratada, ela não ser tratada com carinho, com humanização mesmo. Como é que essa família vai se sentir, né? Isso. E como é que essa criança também vai se sentir? Não adianta tratar só por tratar, ou tratar somente aquelas habilidades, aquelas características específicas da sua área. Né? Muitas vezes, inclusive, a família chega com uma demanda de outra área. Eu não posso, é claro, adentrar, por exemplo, a área da psicologia, mas eu estou ali também como uma forma de escutar aquela família, né? De dar um apoio, de indicar um profissional quando necessário. Como é que eu vou avaliar, por exemplo, se aquela mãe está precisando de um psicólogo se eu não conversar com ela? Né? Então, eu tenho que ter esse olhar realmente humanizado. Então, assim, eu tento me doar o máximo possível para que os atendimentos sejam dessa forma. E as áreas, né? Eu, como estudante de terapia ocupacional, sei bem disso. A gente não atende só o paciente, a gente atende a família. Exatamente. E é isso que chama a atenção no seu espaço, porque você não deixou o empreendedorismo raiz, que é aquele empreendimento que só visa o lucro, tomar conta. Você realmente trouxe o seu currículo de fono para dentro do espaço e você mostra que, além do empreendimento, você também tem amor, tem humanidade, que é o que a gente visa na nossa profissão. Verdade. A gente não pode perder a nossa essência. O amor, eu falo, o dinheiro é importante, as questões financeiras é importante, sim, é necessário, né? Mas, acima de tudo, é o amor. Né? Acima de qualquer coisa que você vá fazer, você precisa ter amor. Então, assim, se você pensa em ter um empreendimento, você tem que, em primeiro lugar, ter amor pelo aquilo que você vai fazer, né? Então, assim, eu, além de gerenciar meu próprio espaço, eu sou fono do espaço, né? Então, eu falo que eu tenho 2 empregos diferentes, né? Mas, assim, eu tento colocar amor em tudo que eu vá fazer. Senão, realmente, as coisas não vão fluir, né? Tudo que a gente faz lá, a gente faz muito evento também, assim, oficinas com as crianças. Não,
não tem uma data comemorativa Que para a gente você não não ter tem. as nossas oficinas. Outras datas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente sempre tem nossos momentos, assim, que são imprescindíveis. Eu acho que é super importante esse acolhimento, né? E eu sempre falo, a gente precisa colocar sempre amor e responsabilidade em tudo que vamos fazer. Com certeza. E o espaço tem quanto tempo, Jennifer? Nós já temos 3 anos, né? Estamos, assim, novinhos ainda, né? Um bebê, mas até parece que a gente já tem Tem muito mais tempo, é. realmente. Até parece que tem muito mais tempo. Nós iniciamos num espaço bem pequenininho, só tinha 2 salinhas, né? Na época, assim, aquele medo, né? Porque quando a gente vai empreender, geralmente, há um medo. Será que vai Sim. dar certo? Até porque também, assim como tem pessoas que motivam, tem muitas Tem pessoas que nos desmotivam, né? Sim. Que ficam falando, não vai dar certo. Ainda mais quando se trata de uma Sim, mulher, né? Infelizmente. Você não tem capacidade para isso. A gente escuta muito. Muito. Eu acho que principalmente no empreendedorismo, as pessoas ainda visam que só podem ser empreendedores homens. E aí a gente vem para mostrar o contrário, né? Exatamente. Para mostrar que a gente pode sim e enfrentar esses obstáculos que você Exatamente, sabe exatamente. como é. No início não foi nada fácil, né? Mas aí eu fui lá com força, coragem, determinação, consegui montar meu espaço, assim, pequeno, porque, como eu disse, sempre pés no chão, para ver se realmente ia dar certo, como é que eu ia fazer. E era eu sozinha, entre aspas, assim. Tinha as pessoas que me ajudaram, mas eu estava à frente de tudo, né? E aí, quando eu vi que realmente dava certo e que era muito pequeno, se tornou assim muito pequeno para mim, porque muitos profissionais queriam trabalhar na clínica e eu não tinha essa oportunidade, Espaço né? suficiente, Isso, né? esse espaço. E aí foi onde a gente foi para um espaço maior, a gente conseguiu abranger mais profissionais. E hoje a gente fala assim que parece que sempre vai ficando pequeno, né? Sim. Apesar do pouco tempo, né, do espaço, mas cada vez mais parece estar pequeno devido assim, graças a Deus, a grande quantidade de pacientes, a grande quantidade de profissionais, a boa adesão das pessoas. Então, tudo isso acaba influenciando, né? Mas somos bem Sim. novinhos ainda. E quando você iniciou há 3 anos atrás, quais foram esses obstáculos que você passou? Assim, foram muitos, né? Mas, principalmente, eu acredito que o preconceito, né? Essa questão do preconceito, como a gente já falou agora há pouco, em relação à mulher e também por ser jovem, né? Atualmente eu tenho 29 anos, na época eu tinha entre 25 e já quase 26 anos. Então, assim, eu sei que tem pessoas muito mais jovens do que eu, né, que estão empreendendo, mas na época eu percebia muito essa questão, assim, por ser jovem, será que você vai conseguir? Sim. Né? Como se você fosse imatura demais para ter um empreendimento, entendeu? E além de você ser jovem, você ser mulher. Né? E será que você vai conseguir se posicionar em alguns momentos? Esses eram os questionamentos, né, de muitas pessoas. E eu acredito que, assim, foi um dos aspectos principais. Mas também tem, assim, outras questões também que influenciaram, como os próprios recursos financeiros também, porque os incentivos que a gente tem também é muito pouco para pequenos empreendedores, para quem está iniciando, para jovens, para mulheres. Eu vejo um incentivo muito pouco, então isso acaba também dificultando. Tem a questão também da própria carga horária, né? Eu acho que isso influencia porque a gente tem trabalhos múltiplos. Porque, como eu falo que eu tenho 2 empregos, né? Que é o de gerenciar a clínica, o espaço, e ao mesmo tempo de atender os meus pacientes, né? Então, eu acredito que isso também foi um obstáculo inicial até eu conseguir me organizar. No início era bem difícil. Além disso, a gente tem casa, tem família, tem os estudos, porque a gente não para de estudar, continua, né? Então, assim, eu terminei a faculdade, eu já adentrei no mestrado, já adentrei em pós-graduação, a gente não para de estudar, então tá constantemente ali. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que no início, para você empreender sozinha, principalmente, existem esses obstáculos. Sim, mas você teve pessoas, a gente sempre tem, que nos ajudam, né, nessas Exatamente. etapas. Tem alguém específico que você lembra? Sim, meu esposo me apoiou e me apoia até hoje, assim, de uma forma grandiosa, né? Ele é meu braço direito nas coisas, né? Tudo que eu preciso, ele está ali. E, é claro, minha família, assim, minha mãe, minha irmã, meu pai. Meu espaço é formado pela minha família, Realmente. né? Então, assim, quem é que tá na recepção? Minha mãe e minha irmã, né? Quem é que me ajuda em
todos os trâmites lá, meu esposo. Meu pai me ajuda em tudo também que eu precisar. Se precisa comprar alguma coisa, liga pro meu pai. Então, assim, todo mundo da família me ajuda. Então, isso foi imprescindível. Até porque quem tá começando, como eu falei, tem a questão dos recursos financeiros. Sim. Então, assim, se você não tem por exemplo, Uma rede de ajuda, apoio, né, uma também. ajuda, fica um pouco mais complicado. Então, eles me apoiaram muito no início e me apoiam até hoje, né, me ajudando. Eu sou Sim. muito grata, até porque num empreendimento você não tem como andar sozinha, jamais. Se engana quem pensar assim, né? Sim, inclusive é algo bem desafiador e relativo. Muitas pessoas dizem que não precisam de sócios, outros que precisam. Eu acho que isso vai depender também de cada tipo de comércio, né? De cada tipo de empreendimento, digamos assim, né? Assim, essa questão de sócio e tal. Eu não tenho um sócio em si, mas tenho várias pessoas que estão ali para me ajudar, né? Então, acho que isso é bem relativo e também tem a questão do perfil de cada um, Sim. né? Você pensa em ter algum sócio? No momento, não. Eu confesso que eu, no momento, prefiro dessa forma. Mas pode ser que sim, no futuro. Não sei. A gente pode querer ter outros empreendimentos em outros locais, né? Expandir isso. Não é minha meta agora, porque eu preciso, né, alcançar outros objetivos. Mas pode ser que sim, no futuro. No momento, para mim, eu não vejo essa necessidade, né? Sim. Mas no futuro, quem sabe? E o mais interessante é que muitas mulheres relatam que os obstáculos vêm de casa, né? Muitos maridos não concordam da mulher empreender, acham que não vai dar certo. Exatamente. No seu caso foi diferente. Você teve o apoio da sua família, mas teve os obstáculos, escutou muita coisa de pessoas de fora. De fora, né? Exatamente. E assim, familiares um pouco mais distantes também estavam ali, às vezes, para dar umas criticazinhas que não eram necessárias, né? Mas assim, eu sou muito agraciada a Deus, né, por ter realmente essas pessoas que me apoiaram. Porque eu conheço várias pessoas que foram justamente o contrário, sim, né? Que teve ali aquele esposo, aquele pai, sei lá, que sempre disse, olha, você não vai conseguir, não vai em frente, não vai dar certo. Realmente. Então, assim, eu ainda tenho que agradecer, graças a Deus, que eu tive essas pessoas para me apoiarem, porque isso faz toda a diferença. Até porque quando eu escutava os comentários de pessoas de fora, eu nunca fui assim de estar explanando tudo para as pessoas de fora. Justamente porque quando eu tenho algum sonho, alguma opinião, eu vou à luta, eu corro atrás. Então, independente do que as pessoas disserem, eu vou seguir firme, né? Sim. Mas, de certa forma, desmotiva por um tempo. Com certeza. E você fica parando assim para imaginar, e se realmente não der certo? Será que essa pessoa não está certa? Só que aí é onde os sonhos muitas vezes são paralisados por pensar demais no que os outros vão achar, né? Então realmente. A gente não pode levar em consideração. Tem que seguir também os nossos sonhos, o nosso foco, né? Para que as coisas deem certo. E caminhe, né? E também começar com o que tem, né? Exatamente. Tem que começar com o que tem. Porque se a gente for esperar chegar, né? A idade certa, o dia certo, não vai chegar. E você sempre teve esse perfil de empreender, como quando criança ou não? Eu, desde pequena, já tinha, assim, algumas brincadeiras, né? Eu lembro que também eu lembro, assim, que eu tinha muita vontade de vender. Então você já tinha... já tinha esse perfil, assim, de querer vender alguma coisa, né? Mas eu sempre fui muito focada nos estudos. Entendi. Eu, até terminar a graduação, eu nunca tive um trabalho, assim. Não, eu ajudava minha família em casa, meu pai tinha um pequeno comérciozinho, às vezes eu ajudava ali, mas nada também muito além, entendeu? Sim. Mas, assim, sempre tive esse sonho, desde pequena, de vender, não sei o quê, mas não tive essa oportunidade antes da graduação de ter algum tipo de empreendimento. Não, Mas sempre tive esse sonho lá inato. E sobre essas críticas que você falou agora, que escutou muitas, tem alguma específica que você possa contar como relato pra gente? Das críticas que eu recebi na época, eu acredito que, assim, em relação à questão da idade, é o que me chama mais atenção. Desde a época da faculdade, isso era o que me chamava mais atenção. Eu lembro que no meu primeiro atendimento de estágio, entrou um paciente e ele olhou pra mim e disse, cadê a profissional que vai me atender? Aí eu falei, não, sou eu que vou te atender. E fui explicar e tal.
mas você é muito nova, você é muito jovem, eu acho que você não tem capacidade para isso. Ele falou exatamente assim. Aí você imagina, você tá no É, seu primeiro atendimento do estágio e você escutar isso de uma pessoa, porque realmente eu entrei na faculdade muito novinha. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. Então, quando eu fui estagiar, realmente ainda tinha cara de bebê, né? Novinha. E tem é... até hoje, imagine na Ai, meu época. Deus. Aí, assim, quando ele olhou pra mim, eu acho que ele pensou, o que que essa criança tá Criança vai fazendo fazer. aqui, né? Então, assim, foi bem difícil pra mim no início enfrentar isso, sabe? E aí, eu acredito que foi uma das principais críticas, né, que mais me impactou. Não só na faculdade, mas aí depois, né, voltando, eram coisas que me impactavam, assim, também depois de ter um empreendimento, depois de formada, quando as pessoas falavam sobre isso. Mas será que você sabe mesmo, tão novinha assim? Será que você vai Sim, conseguir? Eu nunca gostei muito desse tipo de indagação, assim, será que você sabe mesmo? Será que você vai conseguir? Porque parece que você não está se esforçando, né? sim. Parece que sua idade fala mais sobre você do que Do seu que próprio, você mesma. né? Infelizmente, a gente vive nessa sociedade. Exatamente. E no caso de mulher, também, por ser mulher, né, eu acho que esse preconceito aumenta ainda mais, principalmente, infelizmente, por parte dos homens, né? Sim, Acontece muito isso. Então, eu lembro que eu sofri mais esse tipo de preconceito por homens, né? Essa questão de idade e de ser mulher, né? Então, eu percebia muito, assim, que eram homens que falavam isso, né? É como se, por exemplo, vinham pessoas muito mais velhas para mim, né? Mais velhas do que eu, e aí questionava, mas como assim? Ela, né, ela vai me realmente. tratar, ela vai cuidar de mim? Porque quando eu me formei, eu atendi adultos, né, idosos, crianças, pessoas de qualquer faixa etária. Depois que eu fui começando a limitar. Então, tinha muito isso. Até eu fui professora por 2 anos na UFES, né, de Lagarto. E eu percebia muito isso também, assim, às vezes dos próprios alunos, né? Às vezes tinham alunos que tinham uma idade mais avançada do que Que a é a minha. sua. E eu sentia um certo preconceito em relação a isso, em relação a colegas de profissão. É assim, é muito complexo que parece que você não se esforçou para estar ali, né? E como eu falei, assim, eu sempre fui focada, sempre lutei pelos meus objetivos, sempre lutei porque eu sabia que esse era o melhor caminho para mim, né? Eu não Sim. tinha outro meio senão estudar. Então, como você lidava com isso? Quando algum aluno falava por ser mais velho que você? Eu sempre tentava mostrar para eles a minha trajetória. Eu sempre fazia questão de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha vida, de como tudo começou, de que as coisas não eram fáceis, mas que eu estava ali. Eu tentava motivá-los a Sim, entender que, assim, eu estava ali porque eu lutei, para né, estar para estar ali. naquele local, isso. Eu nunca precisei passar por cima de ninguém, né? Não. Eu sempre tentei buscar ao máximo, me esforçar para estar naquele posto. Então, eu Sim, sempre buscava mostrar. E eu via que logo aquelas coisas, aqueles comentários acabavam que cessando, né? Porque sim. depois eles passavam, assim, a ter até uma certa admiração, né? De entender, ai, professora, que bom que você conseguiu, que você lutou e está aqui, que Chegou não é até aqui. fácil, Porque eu falo que quem tá de fora das coisas parece que tudo é muito fácil, Sim, né? Mas não é, existe toda uma luta, existe todo um trabalho. Até você montar, por exemplo, um espaço, você tem muitas coisas para serem feitas. Quando você monta, você tem outras 1000 coisas para serem feitas. A gente não é para. isso. Todos os dias a gente tem um monte de objetivos, um monte de metas para serem cumpridas. Infelizmente, essa é a realidade de muitas empreendedoras jovens, né? Que se jogam mesmo, fazem o seu, mas muitas pessoas falam mal, criticam, e eu acredito que isso seja um ponto muito negativo, porque desestimula. Muitas até desistem disso, então é uma pauta muito importante. Exatamente, você falou um ponto importante, porque geralmente seja lá qual terapeuta for, ou até médicos mesmo, Sim, recém-formados, sofrem muito preconceito. Eu falo até médico, porque médico a gente entende que, assim, sim, as pessoas têm menos preconceito, né? Elas acabam aderindo melhor. Mas as outras áreas mesmo da saúde, quando é recém-formado, o pessoal já fala logo, ah, mas é recém-formado. Ou é sim, novinha demais, né? Como eu sofri isso isso. também. Isso acaba desestimulando muito, porque realmente paralisam algumas pessoas, né? Você acaba acabando com o sonho de algumas pessoas, né? Eu sei que às vezes
pode ser que dê medo para algumas pessoas, mas imagine, se aquela pessoa está ali, é porque ela está apta, ela estudou, né? Ela batalhou para estar naquele lugar. E o Brasil, ele é o país que tem o maior índice de ansiedade. Então, você imagina essas pessoas escutarem e saber lidar com aquilo, saber realmente a pessoa muito nova, imagine, tem um estabelecimento e só escuta críticas, né? Eu acho que essa é uma forma da gente motivar pessoas. Exatamente. Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam focando muito nas críticas, né? A gente precisa realmente focar também nas qualidades das pessoas, né? As críticas, desde que sejam bem construtivas, dependendo das pessoas, sim, são importantes. E servem para que a gente melhore, né? Em alguns aspectos. Sim. Porém, assim, acima de tudo, você olhar as qualidades daquela pessoa, as qualidades daquele empreendimento é muito importante para todo mundo. Eu acho assim, é essencial. Infelizmente, a gente tem essa cultura ainda, das pessoas acabarem só levando em consideração os seus pontos negativos ou até criando, né? Infelizmente, às vezes a pessoa nem tem aquele ponto negativo, mas outra pessoa vai lá e cria, né? Então, que tal a gente começar a elevar mais as pessoas? Sim. Que tal a gente elogiar mais, buscar as qualidades daquela pessoa, daquele comércio, daquele empreendimento. Estimular. Às vezes amigos nossos começam a fazer vendas online, criam lojas online e não tem reconhecimento. Exatamente. O amigo não compra na loja. Exatamente. Não acredita, não confia, não valoriza. A gente tem que valorizar os empreendimentos do nosso local e dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Buscar ali, mas infelizmente nem todo mundo tem esse perfil e isso atrapalha muito, né? Porque desmotiva. A gente tem que começar a motivar mais as pessoas. Principalmente, né? Os jovens, Principalmente, né? Os jovens. Por isso que muitos jovens estão aí desmotivados, sem querer trabalhar também. Procurando caminhos mais fáceis, como droga, caminho do crime. Exatamente. Quantas vezes, né? Às vezes ele não teve uma vontade de fazer algo diferente, mas foi desmotivado também. Sim. Né? Então, a gente precisa rever também a forma como que a gente age, né? Eu acho isso super importante. Eu falo que é tão difícil, às vezes, para a pessoa dar um elogio para outra. Realmente. Né? Às vezes, a crítica sai tão fácil, né? A crítica é assim, mas para elogiar... Mas para elogiar, às vezes, é tão difícil você soltar um elogio ali e não sabendo, né, que aquele elogio... vai fazer tão bem ao outro. Vai fazer tão bem, melhorar tanta coisa. E, às vezes, a pessoa realmente só precisa de um incentivo, de um elogio, de uma inspiração. E não tem isso. Exatamente. Eu acho que as pessoas precisam parar de criticar tanto e incentivar. Porque, às vezes, a pessoa não tem muito para começar. Às vezes, a pessoa está vendendo um brigadeiro na escola. Sua colega de sala está vendendo... Eu tenho uma colega que vende trufas. Sim. E eu sempre compro trufas a ela. Porque eu sei que aquilo vai motivar ela. Às vezes, eu nem quero. Sim. Às vezes eu penso, meu Deus, vou comprar chocolate, vou sair da minha dieta, mas eu compro só para ajudar ela. E eu incentivo. A gente tem que falar para outras pessoas. Na minha turma, a gente é muito unida. A gente falou para os nossos professores comprarem, começaram a comprar. Então, isso gera, né? Que bonito, né? O coletivo mesmo aí de vocês. Isso faz toda a diferença. E como você disse, Clara, tem um aspecto aí muito importante. E tem muitas coisas que as pessoas nem precisam criticar, que a gente já sabe que precisa melhorar. Mas talvez a gente não consiga melhorar naquele momento. Como você falou, no início, quem está empreendendo, eu tiro por mim mesma. É muito difícil. Então, tem tantas coisas que eu queria ter lá no meu espaço e eu ainda não posso ter. Né? Tem muitas coisas que eu gostaria de ter lá, tanto para a comodidade das pessoas, para melhorar. Mas, assim, tem coisas que eu não posso fazer no momento, porque existe uma limitação, né? Seja financeira, outras questões. A gente precisa... Eu sempre falei isso, desde criança eu falo isso, que a gente precisa ter pés no chão. Né? A gente não pode colocar a nossa mão onde não alcançamos, porque aí sim a queda pode ser muito maior, grande. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, às vezes, a gente tá vendo realmente que precisa, falta alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que respeitar nosso momento também. Também. A gente não pode querer passar por cima de tudo, né? A todo custo. E de todos, que é uma coisa que acontece. Exatamente. A gente não pode fazer isso. Tem que esperar, né? E, às vezes, você tá super desmotivado ou você não sabe nenhuma qualidade sua. E quando alguém vai lá e fala... Olha como aquilo
né? Sim. Melhora a sua autoestima, o quanto você quer melhorar ainda mais, porque é tão bom, eu vejo assim, quando eu recebo algumas mensagens, né, de algumas famílias, falando bem de um evento que a gente faz, falando bem de um atendimento, enfim, Sim. elogiando, aquilo ali dá uma motivação. Eu ontem mesmo recebi um áudio, assim, de uma mãe que eu fiquei emocionada, assim, com tanto de coisa boa que ela falou, e aquilo ali me gerou a motivação de querer sempre fazer aquilo. Ela citou detalhes, assim, ela falou assim, você lembra até do aniversário. Aí eu falei, meu Deus, pra mim isso é uma coisa normal. Mas pra ela foi algo diferenciado, diferente. Aí eu falei, eu tô no caminho certo, então eu preciso fazer isso mais. Isso motiva a gente, né? E essa sua diferença é justamente o que a nossa profissão traz. É a humanização do paciente. Não é qualquer paciente, é o paciente, é uma família que está ali por trás. É o filho de alguém, né? Imagina, tá é o ali. amor da vida de alguém. Eu acho que falta muito nas pessoas, no geral, se colocar no lugar do outro. As pessoas agem só por conveniência e acabam esquecendo que do outro lado tem um ser humano que precisa, sim, escutar coisas boas e não só coisas ruins. Exatamente, eu falo isso sempre, assim, a gente não é só a fonoaudióloga, né? Existe toda uma história pessoal ali, nós temos as nossas dificuldades, né, os nossos problemas também. É claro, temos que saber separar, não levar isso para as pessoas, mas nós temos. Então, assim, imagine, todos nós passamos por momentos de fragilidades. Então, se uma palavra for, né, dita ali em um momento errado, isso pode doer muito na gente, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Assim como a gente acolhe as famílias, né? Nós esperamos que sejamos também acolhidos. Exatamente. Não é só a gente acolher a família e o paciente. Exatamente, isso mesmo. E outra coisa que me chama muita atenção, acho que por ser estudante de terapia ocupacional também, é o quanto os pais não aceitam. Tem muito isso. Questões de diagnóstico, né, Clara? Isso é muito comum acontecer. Querendo ou não, tem um preconceito também, né? Enraizado. Porque como a gente não faz diagnóstico, muitas pessoas acabam não levando a sério. Exatamente. Isso acontece muito. Como eu falei, eu trabalho muito com o público autista, né? E assim, tem muitas famílias que eu não posso fechar o diagnóstico, né? Mas eu tenho especialização na área do autismo, faço muitas formações. Então, eu posso sim levantar uma suspeita. E aí, eu encaminho para os profissionais, né, que vão dar esse diagnóstico, um possível diagnóstico. Como, por exemplo, o neuropediatra. Pode ser um psiquiatra infantil também. Só que eles também não dão diagnóstico sozinhos. Eles precisam da nossa ajuda, né? Imagine, o paciente está lá fazendo o tratamento comigo, ele faz o tratamento semanalmente. Tem pessoa melhor para conhecer esse paciente do que eu que estou ali semanalmente com ele? Não. Estou falando mas eu e os demais profissionais que atendem, seja terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, enfim. Eles estão ali semanal. Aí vai lá para neuropediatra, que tá vendo ele pela primeira vez. E que, inclusive, precisa do histórico dele. Do relatório para poder entender, né? Então, é uma equipe que fecha aquele diagnóstico. Sim. É claro que quem bate o martelo, a gente brinca, é o neuro, por exemplo, ou o psiquiatra. Sim. Mas nós somos peças fundamentais, né? Eu, assim, converso de vez em quando com algumas neuros e elas me falam muito sobre isso. Gente, eu não tenho uma mesmo que fala sempre, eu não sei o que seria de mim sem vocês profissionais. Não tem como, porque para a gente fechar um diagnóstico, a gente precisa muito do relato de vocês. Tanto que quando o paciente vai para neuro, eu peço que me avise, até peço um prazo de 1 mês de antecedência, para que eu me programe, já que eu tenho minha agenda, né, bem apertadinha, para que eu me programe antes, para que eu faça um relatório detalhado daquele paciente, para que a neuro vá lá e leia e veja. Até às vezes os pacientes brincam, ela não vai ler não, esse tanto de página. Eu falo, não, mas é importante, tem que ler. Eu tenho que detalhar o paciente, como ele chegou e como ele está hoje, para ela entender como ele era, quais eram as características que ele apresentava. E quanto mais detalhado vai, mais fácil vai ser diagnosticar. Porque quando a gente vai fazer a primeira consulta com o paciente, um exemplo, eu não tenho essa noção ainda de como é na prática, né? Eu só fiz poucos estágios. Então, tipo, eu sei que é muito difícil quando é um paciente que a gente não tem nenhum histórico, porque a gente precisa começar do zero. Então, esse trabalho que a gente faz é muito importante. Super importante. A neuro, assim, ela precisa muito, né, de nós para que ela consiga fechar esse diagnóstico. Só que é o que acontece, né? Então, como eu falei, nós levantamos a suspeita, fazemos um relatório, mas infelizmente ainda existem famílias que não aceitam.
Então, acontece casos de você falar assim que a criança tem uma suspeita de estar dentro do espectro autista, que precisa de uma avaliação mais detalhada, e tem famílias que ficam com raiva, que infelizmente finalizam o tratamento por conta disso. Mas assim, Clara, eu prezo pela minha consciência, pela minha ética e por tudo que eu já estudei. Então, se Sim. realmente eu observar que aquele paciente, eu estou citando o autismo, mas pode ser qualquer outra área. Então, se eu observar que aquele paciente, ele tem uma certa suspeita para algum tipo de diagnóstico, eu vou falar. Eu vou ser bem sincera com a família e vou falar. E aí, vamos juntos buscar o melhor para aquele paciente. Sim. Não adianta, imagine eu mentir. Para um pai, não uma tem mãe, como. realmente. Eu vou estar prejudicando a vida daquele ser. E no futuro, como é que vai ser? Né? Eu não posso, infelizmente, mentir para a pessoa receber a resposta que ela gostaria. Eu sei que nem sempre é fácil receber um diagnóstico. Eu sei que é muito complexo. Mas, Sim. assim, é melhor que isso ocorra da forma correta, que a gente, né, esclareça tudo direitinho. Quanto mais cedo Quanto também. mais cedo, melhor. O relatório que a gente faz é importante, que os pais levem. Alguns não querem levar para neuro com medo, né, Sim. do que a neuro vai achar. Mas o que a gente coloca ali é porque a gente observa. Tanto que às vezes acontece também, assim, Clara, de em casa a criança não apresentar algumas características, Sim. mas na terapia apresenta. Nós também temos um olhar diferenciado, até porque a gente Isso. estudou aquela área, né? Então, assim, às vezes a família também pode Não achar estranho, aceita, né? E não aceitar. Querendo ou não, tem um preconceito muito grande com crianças atípicas ainda aqui na nossa sociedade. Isso. Infelizmente. Inclusive, é algo que eu acho que as pessoas precisam abrir a mente, porque com a diminuição do preconceito, gradativamente, pessoas vão ser curadas, porque existe tratamento, existe todo um processo. Exatamente, assim, eu falo que o tratamento salva vidas, né? De forma geral. Imagine, quando você nega que, sei lá, seu filho, ele não tem, por exemplo, o autismo, Vamos ele não botar TDAH, que é o algo mais TDAH, recente. Exatamente. Quando você nega e tira eles dos tratamentos, não faz o tratamento, quem é que você está prejudicando? Seu filho. Exatamente. Infelizmente, porque quando chegar em uma idade mais avançada, ele vai estar muito mais afetado, porque vai quanto sofrer. mais passa o tempo, mais mais obstáculos vai vão piorar. aparecer. Exatamente. Aí vai ser muito mais complexo o tratamento, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo algumas conexões cerebrais. Imagine. Então, assim, vai ficando muito mais complicado. Então, a gente precisa ter cuidado, independente do diagnóstico, do autismo, TDAH e tantos outros que a gente tem, né? Que se for falar aqui, existem vários. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com isso, ter cuidado com o preconceito, porque a gente fala tanto de preconceito e, às vezes, a própria mãe tem esse preconceito, né? Como eu já falei aqui, é muito difícil, não é fácil. Você não quer que seu filho seja autista ou que seu filho seja TDAH, tenha o diagnóstico, mas se for, você precisa aceitar e buscar o tratamento. Para que ele mesmo seja ajudado. Avance, melhore, exatamente. A gente precisa ter muito cuidado com isso, assim, porque é algo que vai influenciar na vida daquela pessoa. E o que é mais interessante nesse caso é que você, além de fono, como empreendedor agora, entra duas causas importantes. Você fica no meio termo, né? Às vezes você pode não querer falar, mas no seu caso você permanece com a profissão, mas você vai perder aquele paciente, provavelmente, porque tem pais que não aceitam. Exatamente. E se for, assim, para perder, tudo bem. Como eu falo, isso prevalece para mim. Eu não vou querer ter um paciente, encher minha clínica, né, que esteja cheio lá o espaço, de qualquer jeito, né? Como é que eu posso dizer? Falando as coisas que às vezes as pessoas querem ouvir, mas escutar. Que não é o correto, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Eu acho que a ética profissional tem que prevalecer, exatamente. Então, assim, eu não vou esconder nada do paciente. O que eu observar, eu vou falar. Vou falar com cuidado, com calma, mas eu vou falar, né? Eu acho que isso prevalece. Eu sempre falo isso com os outros profissionais da clínica. A gente tem que prezar pela qualidade, né? A qualidade é essencial. A quantidade é importante, sim, mas a qualidade é muito mais. Muito melhor, com certeza. Porque quando você
coloca qualidade no seu empreendimento, seja qual for, o cliente volta. Com certeza. E principalmente o paciente, né, que é algo necessário, que ele vai se sentir melhor. Imagine você olhar para um pai, eu olhar para minha mãe e dizer, me sinto muito melhor com as sessões da fono. Eu acho que é gratificante para o pai escutar isso. Isso é incrível. Quando a gente vê os avanços, assim, dos pacientes, a gente fica até emocionada, né? E quando a gente está conversando entre si, fazendo as reuniões multi lá, que a gente sempre faz uma vez ao mês, nós temos as nossas reuniões. Sim. E aí a gente discute sobre os pacientes e falamos muito sobre os avanços e chega, assim, a emocionar a gente cada avanço, né? De como aquela criança chegou e como ela está hoje. E assim, como eu disse, tem mães que fazem questão mesmo de nos falar, de agradecer, exatamente, de dizer, olha, meu filho melhorou muito. Assim, eu tenho mães lá que são muito gratas, né? E a gente tem muita gratidão a elas por toda a confiança, né, que elas depositam na gente, e elas também têm muita gratidão a nós. Isso, assim, chega a emocionar mesmo. Quando a gente vê os vídeos, a gente vê as evoluções no dia a dia, é algo incrível. E, assim, até mesmo quando acontece, né, de muitas pessoas ter esse impacto inicial que a gente fala, o diagnóstico, não aceitar. Muitos acabam voltando, inclusive, depois. Só que, infelizmente, às vezes a gente não tem a vaga mais disponível, né? Porque a nossa clínica, assim, a gente tem muita lista de espera. É um fator que acaba ocorrendo, porque, graças a Deus, como eu falei no início, a demanda é muito grande. Então, a gente não tem como controlar. Ó, você vê, lá tem... se eu não estiver enganada agora, nós temos 4 fonoaudiólogas. 4 fonos. E todas estão com lista de espera, né? E não só fono, todas as áreas praticamente têm lista de espera. Então, às vezes, aquele paciente não dá continuidade e quer voltar, só que às vezes quando volta já não tem mais aquela vaga. Não é porque a gente quer. Infelizmente, a gente queria atender todo mundo. É como eu falo para os pais, às vezes alguns ficam tristes, né? Mas eu falo, olha, juro para vocês, eu queria poder ter o dom de atender todo mundo, poder ajudar todo mundo. Só que, infelizmente, não conseguimos dar conta de tudo, né? Então, a gente precisa realmente ter essa lista e esperar um pouco mais. E aí é onde entra a concorrência, né? Sim. Que é legal, é bom, porque a gente não dá conta de atender todo mundo. Não dá conta, isso mesmo, a concorrência é importante. Que tem que ter outros profissionais da área, outras clínicas, outros espaços, para que todo mundo consiga ser atendido. E tem espaço para todo mundo, cara. Eu falo isso sempre, assim. Eu não tenho problema nenhum com concorrência, porque eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. Talvez esteja faltando profissionais. Sim. Porque e principalmente na nossa área, falta, viu? Falta muito Exatamente, porque sempre estão me ligando de algum lugar para trabalhar e eu falo, olha, meu Deus, como tá faltando, né? Porque sempre há esses convites. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com concorrência, porque eu vejo que tem espaço para todo mundo. Basta dar o seu melhor, fazer seu trabalho da melhor forma possível, que vai ter espaço. Então, já que você não tem problema com ninguém, eu vou mostrar algumas colegas de trabalho sua aqui. Para gente ver e analisar, né? Sim. Aí o quadro é assim, curte, adiciona ou bloqueia. Pronto, tá certo. E aí vai passando e você vai adicionando ou bloqueando. Tá certo. A primeira é sua colega de trabalho, né? Minha colega, é minha comadre. Sou madrinha do filho dela, Gustavo, um fofo. Essa daí eu curto, eu adiciono. Clara é um amor e uma ótima profissional. Inclusive, eu fiz uma sessão com ela. A gente ficou de seguir, mas ainda não deu certo. Mas eu vou dar sequência. Eu espero você lá, viu? Pra dar seguimento. Clara é maravilhosa. A fono vai muito além, né? Muitas pessoas acreditam que o fono não faz metade do que ele faz. Exatamente. Nós temos várias áreas de atuação que nem são conhecidas pelas pessoas. Inúmeras áreas de atuação. Que são super importantes, mas que pouco disseminadas ainda, né? Sim. Então, curte. Curta, adiciona o que se precisar aí. Renata. Renata é um amor. Uma psicóloga muito querida. Eu acho que eu... curto, adiciono também tudo. A Renata é uma profissional que eu admiro bastante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela em uma clínica que eu trabalhei aqui na cidade. E, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, assim. Uma autoestima, muito maravilhosa, a Renata. Gosto muito dela.
Mônica Muriel. Sou suspeita a falar de Mônica Muriel. E ela falou muito bem de você. Ai, meu Deus. Eu amo Mônica Muriel, assim, ela é maravilhosa. Pra mim, Mônica, ela é referência na área dela. Eu sou suspeita a falar dela, porque assim, eu digo, Mônica, faça uma coisa ruim aí, faça alguma coisa pra eu comer e eu não gostar. Porque tudo que ela faz é maravilhoso. Aí, de repente, ela surge com umas coisas diferentes. Mônica, até isso você sabe fazer também. Aí ela dá risada, mas ela é incrível na área dela. E assim, eu admiro não só como profissional, mas como pessoa, como mãe. Eu sou, inclusive, fono da filha dela. E agora ela tá com outra fofura, meu Deus. Assim, Mônica e a família dela fazem parte da minha família. Eu acho ela maravilhosa. E ela... curta, adiciono, tudo mais. E ela sente o mesmo por você. É incrível quando ela fala, ela conseguiu uma vaga pra mim. Vocês duas são as que mais têm agenda lotada, né? Ai, meu Deus. Cada uma pra sua área. Ai, Mônica é com a agenda lotada mesmo. Eu falo, Mônica, deu um jeito aí no meu bolo, pelo amor de Deus. E ela sempre dá, né? Ela sempre tem uma forma de agradar todo mundo. Ela é maravilhosa, assim. E eu acho que as coisas dela saem tão perfeitas porque justamente ela coloca muito amor em tudo que ela faz. Sim. Ela é muito amorosa, assim. Ela faz as coisas com muito amor e muito zelo, muito detalhista. Ela é bem perfeccionista nas coisas que ela faz. Então, assim, eu sou super admiradora do trabalho dela. Eu até brinco, assim, que eu não sei fazer nada de comida, assim. Eu sou péssima nessa área, não sei fazer doce, nada. Eu também sou péssima. Mas eu olho as coisas dela, dos cursos, assim, que ela posta, dá até vontade de fazer esse curso. Realmente. Porque é algo, assim, tão bem feito, né? Ela tem todo um zelo ali, assim. É impressionante. E você tá, à noite, às vezes, eu fico o dia todo trabalhando, às vezes não consigo visualizar nada no Instagram. Aí, à noite, quando eu paro, aí tá lá as coisas que ela fez. Eu digo, não acredito que eu tô vendo agora, perdi. Chega, você não tá nem com fome, mas dá fome. Porque realmente as coisas dela são incríveis. E quem já experimentou sabe, né, Clara? Sim, com certeza. E o marketing que ela faz é exatamente o que ela falou aqui. Ela faz a gente ter esse desejo de comer um doce. Eu nunca vi. Aí você pode estar sem vontade. Aí você vê... Olha, os caseirinhos dela mesmo, pra mim, faz sucesso o ano inteiro, né? Porque às vezes as pessoas falam do São João e tal, né? Pra mim é o ano inteiro, os caseirinhos dela. Se tiver caseirinho o ano todo, você pede o ano todo. Com certeza. Ela postou, e eu sou intolerante à lactose. Aí ela posta as coisinhas sem lactose, eu já digo, Mônica, quero um. É maravilhosa a Mônica, assim, em todos os aspectos. Realmente. E como ela faz muito esse marketing, eu quero saber de você, como é trabalhado o marketing lá no seu espaço. Aí, assim, ainda é um desafio, né, essas questões do marketing, mas eu acho o marketing super importante. Porque é através dele que, assim, nós vamos ter mais visibilidade, o nosso trabalho vai ser mais difundido, as pessoas vão conhecer mais. Eu acho super importante. É claro que eu ainda preciso melhorar mais nessa questão do marketing. Como eu disse, né? Para quem está iniciando, muitas coisas ainda são um pouco mais restritas. Mas, ao meu modo, eu tento fazer o máximo possível, porque eu vejo como super importante. Sim. Eu brinco assim, que o maior marketing do profissional é o boca a boca. Sim, esse pra mim é o maior, né? De tipo assim, as pessoas irem pra você, gostar e te indicar pra outra pessoa. Quando eu comecei, cara, a atender, eu lembro assim que eu comecei a atuar, acho que um mês e meio depois que eu me formei. Só que eu ia pra outra cidade e eu só tinha 1 ou 2 pacientes. Na verdade, eu comecei com um mesmo. Ia atender um. Ou seja, eu não pagava nem a passagem, que na época eu não tinha carro, não pagava nem a passagem, nada, né? Eu trabalhava, pagava para trabalhar, né? Digamos assim. Mas o que foi que impulsionou os meus atendimentos? Hoje em dia, graças a Deus, comecei com um e eu tenho lista de espera, uma lista de espera grande. Mas por quê? O boca a boca. Então, as pessoas... E na época mesmo, eu não tinha outro marketing, senão boca a boca, eu não tinha condições para isso. Então, era... Uma pessoa ia para mim, gostava do meu trabalho, indicava para outra. E assim ia. E foi assim que foi crescendo. Então, para mim, esse é o principal. Mas existem outras formas que são muito importantes e que eu acho super válido. Eu gosto muito disso aqui, eu gosto de vídeo, eu gosto de publicações sobre temas da minha área. Como eu disse, nem sempre o nosso tempo permite também, né? Às vezes, como eu falei no início, nós temos vários afazeres que impedem de fazermos algumas coisas, inclusive, que gostamos. Porque, por exemplo,
Eu gosto muito de gravar vídeo, de explicar. Aparecer. Eu gosto, eu acho isso legal. Só que nem sempre dá tempo. Olha, eu tenho fotos de atividades que eu faço, alguns vídeos. Às vezes a gente faz atendimento mútuo em conjunto, bem legal. Só que, por exemplo, hoje mesmo eu fui postar algumas coisas de há um tempo atrás, porque nem sempre eu consigo ali em tempo real. Sim. Porque, mais uma vez, eu prezo pela qualidade do meu atendimento. Eu penso que se eu ficar atendendo, ficar mexendo em celular, ficar fazendo outras coisas, eu não vou ter porque um atendimento de qualidade. Entregar, né? Isso, eu gosto de me entregar aquilo que eu tô fazendo, entendeu? Então, assim, às vezes limita um pouco, mas sempre que eu posso, eu me invisto também nessa área, porque eu vejo que é super importante. Sim, com certeza. E agora vamos fazer um City 3. Ai, meu Deus. Que é bem fácil, certo? Sim. Para você que não tem problema com ninguém, é muito fácil. Cite 3 fono, já que é a sua área. Cite 3 fonos. Deixa eu ver, viu? São tantos, só pode ser 3, né? Só. Podia ser 4, eu vou citar todas no meu espaço, né? Mas, eu vou citar Clara como fono. Clara Messia, que já até apareceu aqui. Tainara e Brenda. São minhas parceiras aí no espaço. E elas são profissionais, assim, que eu super indico. Não é à toa que estão comigo em meu espaço, né? Sim. Porque eu falo assim, eu não posso colocar qualquer pessoa para atender lá. Eu preciso, né, ver quem é aquela pessoa, qual é a forma de atuação dela. Então, eu sempre tô olhando todas essas questões. É claro que a gente não pode ter o controle de tudo, né? Não tem como. Mas eu sempre tô pesquisando, tô buscando. E assim, elas, pra mim, são fonoaudiólogas incríveis. Mas não só elas. Eu tenho várias outras fonos que eu conheço, que eu admiro, que eu gosto muito do trabalho, que eu super indico. Em outras cidades também. Tenho muitas amigas fonos maravilhosas, né? Mas estou citando essas 3 para representar todas as outras. Então, já que você tem tantas para citar, eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora para todo mundo que vai assistir esse programa, principalmente para quem quer empreender nessa área da saúde que você empreende. Olha, eu sempre falo o seguinte, nós precisamos ter 3 coisas: foco, determinação e humildade. Né? Eu acho que são essenciais. Se você tem um sonho, se você quer empreender, vá em frente, corra atrás dos seus objetivos, não dê ouvido às críticas, né, que não são produtivas. Veja bem o que as pessoas estão falando, né, sobre você, sobre o que você quer fazer. Analise bem, porque um sonho, ele não pode ser derrubado, ele não pode ser esmagado de qualquer forma. Então, o que eu desejo é que quem realmente tem vontade de empreender, corra atrás, vá atrás dos seus objetivos. Nada acontece por acaso, não vai chegar aqui você sentadinha esperando e as coisas vão acontecer. Não, não vai ser fácil, não vou falar que é fácil. Vocês vão passar por vários desafios, por vários obstáculos, mas eu garanto uma coisa, que a recompensa é incrível, é gigante. A recompensa de você poder ver nas outras pessoas, né, assim, o reconhecimento, a alegria, o amor, o carinho, as evoluções, enfim, independente de qual área for, né, eu acho que a maior recompensa é o carinho das pessoas. Com certeza, né? E o fazer com amor. Exatamente. Acima de tudo tem que ter o amor. Tudo que você for fazer, amor. E principalmente na questão do empreendedorismo, da sua área de atuação, tem que ter o amor. Então, foco, determinação e humildade. A humildade é essencial. Porque se você pensar em passar por cima das outras pessoas, não conseguir enfrentar os seus erros, entender os seus erros, se frustrar com qualquer coisa, tudo isso vai influenciar. Então, a gente precisa ter humildade. Realmente. E assim a gente vai conseguir muitos objetivos. Amém. Então, eu quero agradecer a você por ter aceitado participar. Foi um prazer ter você aqui, né? Eu admiro demais seu trabalho, seu empreendimento. Em tão pouco tempo, você conquistou uma galera aqui de Simão Dias.
que gosta muito de você. Ah, claro, eu que agradeço, muito obrigada, assim, foi um prazer enorme estar aqui com você, participar, né, do seu podcast, eu sempre admirei seu trabalho, você, assim, é uma menina de ouro, e eu admiro muito a sua forma de encarar as coisas, né, a sua responsabilidade, então, assim, eu desejo sempre muito sucesso para você, e muito obrigada pela oportunidade. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar com esse episódio e com tantos outros que ainda vamos ter aqui. Ah, com certeza. Então, um beijo, gente. Curtam muito e compartilhem para que outras mulheres se inspirem em Jennifer. Um beijo e obrigada a todos.